37 já de volta com seu noticiário da hora do almoço para falar de um assunto sério. A exposição de fotos íntimas na internet sem o consentimento da pessoa fotografada é crime no Brasil. Leis conhecidas como Lei Rose Leonel e Carolina Dickmann criminalizam a divulgação não autorizada de imagens íntimas com penas que podem incluir reclusão e multa. Ameaças de divulgação de fotos íntimas são situações extremamente delicadas e que podem causar grande angústia e constrangimento à vítima. Nesse tipo de circunstância, é essencial saber como agir para proteger seus direitos e preservar a sua privacidade. E sobre este assunto nós conversamos com a delegada adjunta da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher no Estado de Roraima, Camila Basto, que já está aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar desse assunto importante, até porque às vezes a vítima, ela passa por essa situação, não sabe como agir, né, delegada? Bem-vinda. Sim, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E é muito importante falar sobre o assunto porque existe o que a gente chama no direito de cifra negra, que são as vítimas que não procuram a ajuda da polícia, por vergonha, elas não levam ao conhecimento. E esse é o tipo de crime que muitas mulheres, por vergonha, por não querer se expor, elas não procuram ajuda da polícia, não procuram ajuda do judiciário e elas preferem não se expor e às vezes também por desconhecimento das possibilidades jurídicas de repreensão do autor dos fatos. Essa prática criminosa parece distante, parece que não costuma acontecer, mas é comum e tem casos registrados aqui na Delegacia de Roraima, né, delegada? Sim, é muito comum, principalmente hoje, em que o mundo virtual está cada vez mais ativo na nossa vida. Então, a questão dos nudes, ela é uma coisa muito comum, que acontece diariamente, e o vazamento, ele acaba acontecendo. Nós temos, por exemplo, no ano agora de 2025, 16 registros de ocorrência sobre esse crime em Boa Vista, não no estado todo, em Boa Vista, mas nós acreditamos que o número de vazamentos seja muito maior. Bom, 16 é o que chegou até o conhecimento da polícia. É o que chegou, exatamente. Mas considerando um período de janeiro a agora, junho, é um número realmente considerável, 16 Sim. casos envolvendo a divulgação sem autorização de fotos íntimas, né? E eu gostaria que a gente pontuasse quem costuma fazer esse tipo de divulgação. Normalmente são imagens de mulheres, né? Sim. Divulgadas por homens, enfim. Sim. Na maioria dos casos, na maioria, sim, na verdade eu nunca vi um que seja o contrário, né? Divulgação de homem. E na maioria das vezes são companheiros, namorados, ex-namorados. Na maioria das vezes são ex-companheiros quando o relacionamento acaba. Acontece muito também de haver a ameaça sobre esses nudes. A mulher ela é ameaçada da divulgação, chantageada, né, para algum benefício em razão com o rompimento da relação. Então, na maioria dos casos, são ex-companheiros que durante o relacionamento estavam bem, tiravam fotos, faziam vídeos consentidos. Fazer o vídeo ou a foto consentido não é crime, mas não consentido é crime também, previsto no artigo 216 do Código Penal. E embora às vezes a fotografia, a imagem seja feita de forma consentida, após o relacionamento é muito comum que haja a divulgação ou a ameaça de divulgação. Esses crimes são amparados por lei, nós temos leis reconhecidas, uma delas a Lei Carolina Dickmann, enfim, são leis realmente que reforçam a questão dessa prática que intimida as mulheres, como bem você disse. O autor, ele costuma ameaçar a vítima, coagir a vítima, enfim, é uma situação muito delicada que toca a questão da privacidade e a questão também reputação da vítima, enfim, intimida bastante. Sim, temos leis hoje, a primeira lei que veio em razão disso foi a Carolina Dickmann em 2012, ela prevê pena para quem invade dispositivo, que pode acontecer também, por exemplo, a pessoa ter uma foto, um vídeo íntimo e o dispositivo ser invadido, que foi o que aconteceu com a Carolina Dickmann na época. Então, existe um crime previsto no artigo 154 para invasão de dispositivo, existe também um crime para aqueles que fazem a fotografia sem o consentimento,
a fotografia, o vídeo, a imagem, e também o crime para quem divulga sem autorização. É muito comum que chegue a delegacia, é muito comum assim que seja após o relacionamento, o que a gente mais vê na delegacia é essa divulgação. Até porque quando a mulher ela não é feito o registro sem o conhecimento dela, às vezes é difícil ela saber, né? Mas pode acontecer, é importante também ficar alerta para ver se o companheiro, às vezes, ele não está filmando ali no momento íntimo, fazendo alguma gravação. E isso toca numa realidade que hoje é comum nas redes sociais, que é a questão do uso da inteligência artificial, que cria, então, imagens, às vezes, com o próprio rosto da mulher, enfim, usando ela de uma forma mais sensual, exibindo partes da mulher. Como é que a justiça atua, a polícia atua nesse tipo de caso? Está enquadrado, faz parte dessa legislação? Também. Caso a imagem ela seja feita por inteligência artificial, também é crime, ainda que não seja, a imagem não seja real, também tipifica o crime. E hoje, né, existem muitos meios à inteligência artificial e é algo assim realmente que é muito difícil controlar. Então, é muito importante a gente divulgar, as pessoas saberem da pena, porque é algo que às vezes a vítima ela se protege, ela não se expõe àquilo, mas a inteligência artificial ela acaba possibilitando, né? Nós temos os benefícios com a inteligência artificial, mas também a parte negativa. Então é importante que as pessoas saibam essa divulgação de que é crime, ainda que não seja a pessoa realmente ali na imagem, é crime, configura o crime, com pena prevista de 1 a 5 anos. E dentro disso, tem uma questão. Uma vez divulgada a foto de uma mulher, quase sempre são mulheres, fotos íntimas, sem autorização, então, da vítima, divulgadas em grupos no WhatsApp, publicados, às vezes, em redes sociais, gera todo o constrangimento e dificulta, por exemplo, a maioria são mães. Sim, né? Sim. São trabalhadoras, são profissionais, e aí isso gera toda uma situação que coloca, às vezes, a vítima em uma situação vexatória, né, delegada? Sim. A mulher nessa situação, ela fica muito vulnerável, aquilo abala psicologicamente. Ela, às vezes, não procura a delegacia justamente porque ela não quer se expor ainda mais. Então, é muito importante também, eu sempre converso com as pessoas na delegacia, que a gente fala de prevenção antes, para evitar, se possível, a tirada de fotos, de imagens. Mas a vítima, quando ela procura a delegacia, ela precisa de acolhimento. Ela não precisa que a gente fale, mas você não deveria ter feito isso. O papel da delegacia, o papel da justiça é o de acolher e o de punir as pessoas que praticam esse tipo de crime, porque a mulher ali, às vezes, ela está no momento íntimo, ela acredita no parceiro dela, ela não imagina que será ameaçada ou que vai ter por aquela pessoa que ela ama divulgada uma imagem. Então, a mulher, às vezes, ela não procura a delegacia com medo de se expor, com medo dos julgamentos. Então, eu sempre busco, conversar para que a gente receba da melhor forma possível essas mulheres e não revitimize elas no momento que elas procuram a delegacia. Isso é muito importante. No momento de vulnerabilidade da vítima, exatamente. Não apenas julgá-la, né? É importante esse trabalho da polícia nesse sentido. Bom, pelo que a delegada falou, teve pelo menos 16 registros envolvendo a divulgação de fotos íntimas sem autorização da vítima aqui na capital. Mas esse número pode existir sim, pode ser muito maior, porém a vítima ainda não procurou uma unidade policial. Nesse caso, como ela pode fazer? Ela pode comparecer presencialmente? Como é que é feito o procedimento, delegado? A mulher, ela pode ir à delegacia especializada no atendimento à mulher, que fica na Casa da Mulher Brasileira. Ali funciona 24 horas por dia. É importante, às vezes, a pessoa ali no momento de vulnerabilidade, ela acaba se esquecendo, mas quanto mais provas ela conseguir, prints que ela conseguir, imagens ou testemunhas que ela conseguir sobre o fato, ajuda muito. Então, é importante que a mulher ela busque ajuda, ela procure uma delegacia e, se possível, também que ela consiga algum elemento ali, um print, alguma coisa. Mas lembrando que, embora seja
é importante para fins de condenação. Se não houver algum outro elemento além da palavra dela, isso não impede uma investigação, isso não impede que ele seja investigado e punido pelos atos dele. Então, a mulher, ainda que ela não consiga isso, é importante que ela procure a polícia. E assim, é uma forma ali de prevenção. Quanto mais a gente age, né, em face desse tipo de crime, quanto mais as pessoas verem que dá problema, mais os autores eles se sentem desestimulados da prática daquele tipo de crime. Então, as mulheres, é muito importante essa denúncia, é muito importante que as pessoas procurem o apoio da polícia. Nós conversamos com a doutora Camila Basto, ela que é delegada adjunto da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, sobre a exposição sem autorização da vítima de fotos íntimas na internet. Delegada, obrigada por esclarecer dúvidas e realmente trazer esse assunto importante que protege a mulher, que mostra para a mulher, para você que nos assiste, que você é amparada. Existem leis que protegem você e a Polícia Civil trabalha em seu favor, né, delegada? Sim, nós estamos lá para recebê-las. Mulheres não se calem diante de uma ameaça de divulgação, diante de um crime. Procurem ajuda, procurem a delegacia, a Casa da Mulher Brasileira, que nós estamos lá 24 horas por dia. Às vezes a mulher, ela por vergonha ou, né, querendo, às vezes, se poupar de ter que falar novamente do assunto, ela deixa de procurar, mas é muito importante que procure a ajuda da polícia, que procure, até para que, às vezes, se evitar uma imagem, né, às vezes uma ameaça, ela pode progredir para uma real divulgação. Então, é muito importante esse papel da mulher de denunciar. Só assim a gente vai conseguir cada vez mais combater violência contra a mulher, que envolve tantas formas de violência, não apenas a física. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação, delegada. Eu que agradeço. Está chegando mais uma pausa do Seu Povo na TV e logo mais nós vamos falar de oportunidade para você. Mantenha a sua TV sintonizada com a gente no canal 12.1. A gente já volta.